Ansiedade, depressão, estresse, cada vez mais pessoas sofrem com essas doenças da mente. O tratamento, às vezes, exige o afastamento do ambiente de trabalho. E, nesse caso, a pessoa pode apresentar um atestado psicológico. A gente volta com o Ralph Assec, que vai explicar como deve ser esse atestado, quais os critérios para o paciente conseguir esse documento médico, vamos dizer assim. Ralph. Pois é, no ambiente de trabalho, né, Jocelma, muitas situações como essa podem acontecer, né? Situações de ansiedade, depressão. A Laís Amaral, psicóloga, está aqui com a gente porque ela vai explicar como que a gente pode, primeiramente, definir o que é um atestado psicológico, como que ele pode ser utilizado. Boa tarde para você. Boa tarde. Então, o atestado psicológico, ele é o documento que se presta a justificar faltas, né, e afastamentos em decorrente de algum acometimento emocional, comportamental ou algum transtorno psicológico. Certo. Aí, para você conseguir esse atestado, quais são os critérios para o paciente conseguir esse atestado em caso, né, apresentar algum desses quadros? Ele precisa passar pelo acompanhamento psicológico, né, ou por um processo de atendimento e de avaliação psicológica. Então, se ele é acompanhado por algum psicólogo e ele passa por alguma dessas questões, tem algum processo de adoecimento, como uma ansiedade exacerbada, um processo depressivo, ou mesmo uma doença mais grave, como o burnout, ele vai solicitar ao psicólogo dele que emita esse documento, né, para que ele possa apresentar no trabalho ou na faculdade ou onde ele precise justificar essa falta ou esse afastamento. Você comentou desse acompanhamento, né, com o psicólogo, mas se, por exemplo, é uma pessoa que nunca tinha apresentado um quadro de ansiedade, então a gente acredita que ela nunca tinha passado por um acompanhamento. Como é que ela faz para tentar conseguir? Ela vai procurar o profissional da psicologia ou, em casos de urgência, ela vai procurar uma unidade que tem um psicólogo que atenda, né, ali na emergência. Ele vai fazer uma avaliação ali do quadro de sintomas e de necessidades daquele paciente e ele pode também emitir esse documento. Quando a gente fala de atestado, a gente já pensa também nos dias desse atestado, né? Como é que funciona em relação ao atestado psicológico? Depende muito de cada caso, como é que é? Depende muito de cada caso, né? Legalmente falando, a previsão da CLT é para até 15 dias, né, de afastamento. Após isso, tem que ser pelo INSS. Porém, a gente sabe que o atestado psicológico ele serve para justificar as faltas. Ele não abona, não é possível que o paciente tire uma licença de trabalho só com base no atestado. Ele precisa também procurar o profissional médico, mas essa variação dos dias ou até meses de afastamento, com a recomendação do psicólogo, vai depender muito do agravamento, tanto dos sintomas quanto do impacto que esses sintomas estão causando na vida desse paciente. Muitas vezes o problema, o foco ali do adoecimento é o próprio trabalho, né? Então torna-se imprescindível justificar esse afastamento. Quais são os casos mais comuns em que se é utilizado o atestado psicológico? Os casos mais comuns que chegam para a gente lá na Lírios é decorrente de estresse, muitas vezes decorrente do mal de burnout também, depressão e ansiedade. E daí, então, esse acompanhamento é ideal para poder conseguir esse atestado, mas também para saber o nível, né? Talvez é uma depressão um pouco mais avançada, uma ansiedade um pouco mais avançada. Exatamente, isso vai melhorar consideravelmente a qualidade de vida desse indivíduo, né? Então, não é simplesmente o documento para esse afastamento, mas entender quais são as causas, quais são as próximas intervenções que esse paciente necessita para poder sair desse quadro, tanto de depressão, ou sendo ansiedade, ou mesmo o burnout, que é mais comum no afastamento do trabalho. Esse entendimento vale também até para as empresas, né, entenderem também essa situação, assim quando o paciente apresentar esse documento, esse atestado. Sim, isso é muito importante e é importante que a gente pense, né, que as políticas públicas pensem na importância de se alterar essa legislação para que também aceite o atestado psicológico para abonar essas faltas. Porque se a gente for pensar, foi feita uma pesquisa recente, no ano passado, com mais de 739 empresas, onde 80% dos afastamentos tinham causas psicológicas, sendo entre as principais delas a depressão, a ansiedade e o burnout. Então, assim, precisa se compreender o impacto que isso tem e a necessidade disso, de fato, ser regulamentado, né? Qual que é a diferença, Laís, de um atestado psicológico para um laudo psicológico?
Perfeito. Os dois podem ser advindos de avaliação psicológica, mas o que difere de ambos é a finalidade. O laudo psicológico, ele vai responder a uma questão problema. Então, ele é muito utilizado para um diagnóstico, para uma resposta a uma pergunta específica, para dizer sobre as condições psicológicas, cognitivas e comportamentais daquele indivíduo. Já o atestado psicológico, ele é um documento mais objetivo, que ele se presta tanto para justificar esses afastamentos e possíveis faltas no trabalho ou nos ambientes necessários, quanto para também dizer se uma pessoa está apta ou não apta a executar alguma tarefa. Então, por exemplo, o atestado ele vai servir para dizer se uma pessoa está apta a tomar posse em um concurso, se ela está apta para ter um porte de arma. Então, o atestado ele tanto serve para justificar afastamentos quanto para essa finalidade. Excelente, Laís. Obrigado, viu, pela participação aqui no J1. Boa tarde para você. Josielma, eu volto aí com você no estúdio. Valeu, Ralf, e a profissional que participou com a gente.